Boa noite, queridos. Que bom que choveu, né? Estava precisando de uma chuva muito seca. Graças a Deus por isso. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com você e o meu tema hoje é cultivando atmosferas espirituais. Cultivando atmosferas espirituais. Nós passamos por muitas situações, por muitas adversidades, e como nós vamos passar está diretamente ligado às nossas atitudes, ao nosso comportamento diante daquilo que passamos. Eu vou ler um texto com você, está em 2 Reis capítulo 3, versículo 15, se você for acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, ou aqui no telão. Vamos ler o texto. Está escrito assim: ora, pois, trazei-me um tangedor, um músico, um arpista, um salmista. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aleluia! Gente, o seguinte, geralmente eu gosto muito de usar a técnica da mensagem expositiva, onde eu pego um texto e vou trabalhando com você dentro do texto. Hoje eu vou trabalhar de forma temática, pegar alguns textos, ler alguns textos dentro desse tema que eu quero trazer para você sobre cultivando atmosferas espirituais. E aqui, eu não vou fundo no contexto, mas só para explicar para você por que eu comecei por aqui. É que o rei de Israel, Acabe, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom, eles se uniram para lutar contra os moabitas. Só que no meio do deserto acabou a água, acabou o mantimento, e eles ficaram numa situação complicada, porque para eles voltar, eles não tinham mantimentos para voltar, não tinham água, não tinham mantimento, recursos para voltar. Eles irem para frente para a guerra também seria uma situação complicada. Eu não sei se você já teve numa situação assim que parece que se voltar é ruim, se ir para frente é ruim também, né? Como dizia o pastor Tião Carreiro, a coisa está feia, a coisa está preta, quem não for filho de Deus está na unha do capeta. E a gente às vezes está numa situação assim. E o que foi, querido, esse texto que eu li? É que tinha um crente junto com eles. Tinha alguém lá que falou assim: gente, tem profeta nessa região, tem profeta nessa terra, tem profeta aqui perto desse deserto que nós estamos passando. Aí chamaram Eliseu, Eliseu foi lá, né? Como eu disse, não vou entrar em detalhes, mas Eliseu fala com aqueles reis, e fala por causa do crente que estava lá, que era Josafá, porque ele falou para Acabe: Acabe, se não fosse Josafá aqui, eu nem ia olhar para sua cara. Eliseu, você sabe que ele era bem assim, curto e grosso, vamos falar dessa forma, fica bem para Eliseu. Mas aí quando está naquela situação, Eliseu diz assim: antes de uma profecia, antes de uma palavra, antes de uma mudança de circunstância, me traz um tangedor, me traz um arpista, me traz um músico. Por quê? Porque aquele músico, enquanto tocava, você leu comigo no versículo, olha lá, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Meu irmão, uma atmosfera espiritual muda qualquer deserto que possamos estar. Ambientes espirituais, foi gerado um ambiente ali, começou a tocar, começou a adorar, e eu preciso que você entenda o poder do louvor e da adoração. É muito importante isso, é muito importante você entender esse tempo, que não é um tempo, o louvor é para preparar para a palavra, só isso. O louvor é para a gente poder entrar na vibe espiritual. Cara, você já tem que chegar na vibe. Você já tem que chegar, sabe, entendendo que você já está. Agora, veja só, por que alguns lugares você sente
a presença de Deus e outros não? Por que alguns lugares são saudáveis e outros lugares são tóxicos? E eu não estou falando apenas de igreja. Por que algumas pessoas são boas de relacionar e outras são extremamente tóxicas? Por que alguns lugares avançam, rompem e outros regridem, fecham? Por que alguns lugares são prósperos e outros vivem apenas na escassez? Que talvez esteja faltando isso que eu vou compartilhar com você aqui. Precisa ser gerado um ambiente espiritual, uma atmosfera espiritual. Algumas pessoas entram aqui nessa casa, como em outros lugares também, não estou falando só daqui, mas entram aqui nessa casa e já sentem a presença de Deus. Tem muitos testemunhos, a gente só não fica chamando aqui para contar, mas são muitos testemunhos naquele ambiente de adoração. A pessoa já chora, se quebranta, o Espírito Santo move, age na hora da oração, na hora da palavra e tal. E tem gente que não está bem convertido ainda, e tem uma outra linguagem, chega aqui e fala: nossa, que energia que tem esse lugar, que energia que tem aqui e tal. O que é isso? É porque aqui nós estamos cultivando uma atmosfera espiritual. Nós estamos louvando, nós estamos agradecendo, e por pior que seja o seu dia, por pior que tenha sido o seu dia, e eu sei que tem dia ruim, eu sei que tem dia bom, mas em todos os dias, Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Mas nós estamos cultivando isso, por pior que tenha sido o seu dia. Você chega aqui, você começa a adorar a Deus, louvar a Deus, você começa a orar, e você cria essa atmosfera, você cultiva essa atmosfera espiritual. E a minha questão é: e se nós fizermos isso em todo lugar que a gente estiver? Porque é lindo estar aqui, gente. Eu amo estar aqui. Às vezes eu não estou aqui, estou viajando, depois eu fico lá online, lá acompanhando, vendo tudo, porque é bom demais, sabe? A gente entrar na presença de Deus. Então a questão, e a grande questão é: e se a gente, quando estiver indo para o trabalho, a gente criar essa atmosfera espiritual? A gente cultivar essa atmosfera espiritual? E se quando a gente estiver indo para a escola, para a faculdade, a gente cultivar essa atmosfera espiritual? E se na segunda-feira, quando a gente acordar, sabe, você acorda, e ao invés de você falar assim: ai, que vontade de ficar na cama, você já começasse a adorar a Deus. Ao invés de você simplesmente falar: bom dia, Alexa, e ela começar a te dizer: bom dia, hoje é dia do carpinteiro, você vai dizer: cale a boca, Alexa, qual é o salmo do dia? E ao invés de você, sabe, simplesmente abrir o celular e começar já a olhar logo o WhatsApp, as redes sociais, você começasse a cantar e a louvar a Deus, cultivando uma atmosfera espiritual. Cultive a atmosfera espiritual no seu lar. O que às vezes a gente faz no nosso lar? Por que às vezes o que sai da nossa boca é pobreza, ruína e miséria? Porque quem é nobre libera palavras nobres. Por que quando a gente recebe o salário, ao invés da gente falar glória a Deus por isso, a gente fala assim: que merreca, hein? Não é todo mundo, eu estou falando por hipótese, até porque quem precisava ouvir isso veio nos cultos anteriores. Muitas vezes nós precisamos entender que o nosso vocabulário é muito importante na construção de uma atmosfera espiritual. O que é importante? Vocabulário. Nosso vocabulário é muito importante dentro de uma atmosfera espiritual. Você imagina se eu subisse aqui, por exemplo, ou qualquer pessoa subisse aqui e começasse a falar assim: nossa gente, que frio, hein? Quem nem está com frio começa a falar: não é mesmo?
Ou eu subo aqui e falo, mas que calor, hein? Mas hoje está tenso esse calor. Aí, cara, quem nem está com calor começa a sentir calor e começa a abanar assim, ó. Aí cansa de abanar e para o banador, começa a balançar a cara. Porque muitas vezes, eu tinha aberto o YouTube, agora eu estou falando junto comigo aqui, gente, espera aí. Aí, pronto. Porque muitas vezes nós precisamos entender a importância do nosso vocabulário, porque quando a gente começa a reclamar, a gente começa a dar desculpa, a gente começa, sabe, meu irmão, a gente precisa deixar essas coisas para trás. Por quê? Porque da nossa boca vai sair coisas doces ou amargas, vida ou morte, prosperidade ou escassez, bênção ou maldição. E aqui eu já quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem. Quando você gera a atmosfera espiritual correta, você potencializa a sua fé. Somos pessoas de fé. Ah, pastor, mas tem como potencializar a fé? Opa, claro. A fé é expansiva. Eu já expliquei aqui, mas estou sentindo de falar de novo. Jesus, quando falava sobre fé, e ele falava assim, por exemplo, para os discípulos, quando estavam tímidos: gente, por que vocês são tão tímidos? Por que a fé de vocês é tão pequena? Pequena. Mateus 14, Jesus fala isso com os discípulos: por que a fé de vocês é tão pequena? No grego é usada uma palavra, oligopistes. Pistes, do grego é fé, do hebraico é emuná. E fé no hebraico, emuná, significa ouvir e obedecer. Olha que prática. Sabe por que Abraão é o pai da fé? Porque ele ouviu e foi, obedeceu. Emuná, ouvir e obedecer. E no grego, o que é pistes? O que é fé? Aí no grego é uma coisa mais metafísica, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam e tal. E aí, Urânio? Jesus também falou que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Jesus está comparando fé com uma semente, que é uma pequena semente que se torna o maior hortaliça. Então ele não está falando do tamanho, embora a tradução NVI traga do tamanho, no original não é do tamanho do grão de mostarda, mas todas as outras traduções traz como um grão de mostarda. Sua fé pode começar oligopistes, pequena, mas ela precisa expandir. Porque logo no capítulo 15, tem uma mulher perseguindo Jesus: cura minha filha, liberta minha filha, liberta minha filha. E Jesus está indo ali, né, no meio ali dos cananeus, e aquela mulher perseguindo, e Jesus falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Meu irmão, se é nós que Jesus fala um trem desse, você já vai falar assim: obrigado, viu, não precisa mais não. Ou será que é só eu, que sou sanguíneo, hemorrágico? A mulher falou assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos filhos. Ela estava falando assim: até o que os filhos estão desprezando vai curar minha filha lá na minha casa. Uau! Quando ela falou isso, sabe o que Jesus respondeu? Mulher, grande é a sua. E Jesus usa a palavra megalopistes. Ou seja, então por que a fé, se não tem tamanho, é expansiva? Porque quando Jesus falou assim: olha, Pedro, você estava andando aqui nas águas, mas sua fé é pequena. Discípulos, a fé é pequena. Por quê? Porque a fé deles não era duradoura. Pedro foi andando, e quando ele olhou para as ondas, ele afundou. Aí Jesus falou: pequena é sua fé. Ou seja, sua fé foi... Gente, ninguém pode falar que Pedro não tinha fé, cara. Para sair do barco e pisar na água, você não pode dizer que ele não tinha fé. Mas Jesus falou que era pequena, porque não perseverou. E por que Jesus falou para aquela mulher: grande é a sua fé? Porque ela foi um dia, foi o segundo dia, continuou. Jesus falou que não, ela perseverou. Jesus chamou ela... É ruim falar isso de Jesus, mas Jesus falou cadelinha para ela. Jesus falou assim: não, eu não vou dar pão dos filhos para os cachorros, gente. Ela falou: Senhor, mas eu quero. Aí Jesus falou assim: nem em Israel eu vi uma fé assim. Ou seja, aquela fé que
prevalece, aquela fé que persevera. Isso é uma fé que vai se expandindo, é uma fé grande, é uma fé que não desiste. Quem está comigo diz amém. Então, quando você gera uma atmosfera espiritual, isso potencializa a sua fé, porque você não é espiritual só quando você vem na igreja, você é espiritual quando você está na rua, quando você está no trabalho, quando você está com os amigos, quando você está com os parentes, quando você está até com o seu cunhado. Eu quero ler um texto com vocês, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. Eu vou ler só alguns versículos pontuais e entro no contexto com você. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 9. O que está acontecendo aqui é que Josafá, como rei de Israel, está sendo cercado. O inimigo está vindo contra ele para destruir. Os amalequitas querem acabar com eles. E Josafá, ele vai fazendo uma oração. É uma oração intensa, longa. Mas eu quero só ler aqui para você entender uma coisa dentro do meu ponto aqui. Isso aqui é Josafá orando. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que ele está falando aqui? Tem uma tradução aí que está templo, qualquer outra estará templo. O que Josafá está falando? Senhor, eu sei que o inimigo está vindo, eu sei que o inimigo vai vir guerra, espada, vai vir peste ou fome, mas se isso acontecer, nós vamos apresentar diante desta casa, diante do Senhor, pois o seu nome está nessa casa. Que casa? Era o templo. Acha para mim a tradução do templo aí. O que ele está dizendo? Querido, preste atenção. Josafá está invocando uma promessa que foi liberada por Deus alguns capítulos antes. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é Deus falando com o povo na inauguração da casa, na inauguração do templo. Quando o templo está sendo inaugurado e a presença de Deus enche aquele lugar, Deus fala o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me invocar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei o seu pecado. Deus está falando isso na casa, Deus está falando isso no templo, na inauguração do templo. E o que mais que Deus diz? Eu já vou ler aqui de novo. Deus diz o seguinte: olha, e os meus olhos estarão atentos à oração que é feita neste lugar. Então, mais uma vez, o que Josafá está fazendo? Senhor, se acontecer alguma coisa de ruim com a gente, qualquer prejuízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está falando assim, ó, ele está acessando uma promessa de Deus, ele está orando uma promessa de Deus. Ele está dizendo: o Senhor foi quem disse que se nós clamarmos neste templo, que se nós clamarmos nesta casa, o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. Então, quando você gera uma atmosfera espiritual, quando você cultiva uma atmosfera espiritual, você precisa aprender a orar, não contando para Deus seu sofrimento, não contando para Deus sua angústia, não contando para Deus simplesmente o que você está passando. Você vai acessar promessas de Deus e vai orar as promessas de Deus, porque na boca do Senhor, para todas as suas promessas tem o sim e o amém. Quando você ora e fala assim: Senhor, abençoa minha casa, porque a minha casa é uma bênção, Jesus está lá no céu: sim, amém. Quando você ora, acessando as promessas de Deus, na boca dele tem o sim e o amém. Josafá está entendendo isso. Ele está falando: Senhor, quem ora aqui neste lugar está acessando perdão, está acessando livramento. Então, quando você for orar
por suas finanças, por exemplo, fica pedindo para Deus o que você precisa. Acessa a promessa que Ele nos deu para aqueles que são fiéis. Ele tem promessa. Se você está passando problema no seu casamento, não precisa orar para Deus e falar: Senhor, o Senhor está vendo como é que a Fiona é? Deus, o Senhor está vendo como é que o Shrek é? Não precisa, Deus sabe que jeito que a gente é. Eu já falei para você, meu irmão, o romance que mais parece nosso casamento não é Branca de Neve, né? É Shrek e Fiona. Então já aviso logo, se você não casou ainda, você já vai sabendo. Fala. Então abra sua boca para invocar promessas. Não é para falar para Deus como é que um é, como é que o outro é. Deus já sabe. Nós somos tudo pica-fumo, meu irmão. Agora Deus sabe o jeito que a gente é. Aí a gente ora acessando a promessa: Senhor, tem promessa para o meu casamento, eu quero acessar isso. Está passando problema com seus filhos? Tem promessa para os seus filhos, acessa as promessas de Deus para os seus filhos. Tudo se torna mais fácil se a gente conhecer as promessas de Deus e orar acessando as promessas de Deus. Quem entendeu isso diz amém. Eu não sei se você já entrou num ambiente espiritual difícil, pesado. Mas sabe o que muita gente faz? Nossa, o ambiente aqui está pesado. E o inimigo ele é tão astuto que às vezes você entra em lugares, por exemplo, um restaurante, alguma coisa, você nem viu. Você passa debaixo do portal assim, ó, a entidade, a regência já está aqui em cima do portal. Você não está vendo ainda. Você passou como se você tivesse submisso àquilo, como se você tivesse se rendendo àquilo. Você nem viu, você entrou. É um exemplo. Por isso você deve orar sempre aonde você vai entrar. Se Deus quiser, eu vou. Deus abençoa. Ora pelo que você está comendo. Ah, pastor, no restaurante não precisa orar não, os cozinheiros sabem cozinhar. Não precisa. Precisa orar. Orar, porque os olhos do Senhor estão atentos a tudo que está acontecendo. Amém ou não? Então quando você entra num ambiente pesado, difícil, você vai criando uma atmosfera espiritual, meu irmão. E aí você não sai carregado não. Você não sai, nossa, eu estou sentindo tão mal porque o ambiente está pesado. Espera aí, aonde tem escuridão, se a luz chegou, meu irmão, a escuridão vai embora. Você vai criando um ambiente espiritual, você vai orando pelas promessas de Deus. Em 2014, quando fomos em Israel a primeira vez, nós entramos na esplanada do templo. A esplanada do templo é onde você olha do Monte das Oliveiras, você vê aquela cúpula dourada, que é o Dumo da Rocha. Um pouco abaixo, uma grande mesquita, chamada Mesquita Al-Aqsa. É a mesquita do cavalo, segundo os muçulmanos. Foi ali que Maomé amarrou o cavalo, e ele foi na pedra, naquele monte ali, que é o Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac, e Maomé foi ali naquela pedra e foi assunto aos céus. Então aquela cúpula dourada não é uma mesquita, ela é guardada pelas mulheres, as mulheres guardam lá, e os homens fazem o seu culto a Alá lá na mesquita de Al-Aqsa. E é muito difícil entrar lá, porque é guardado ali pelos árabes, pelo exército árabe e tal, dos muçulmanos. Mas a gente estava entrando. A hora que chega lá, revista a bolsa, eles já viram minha Bíblia dentro da bolsa, catou a Bíblia e jogou dentro do lixo. O professor tinha dado alguns toques enquanto a gente estava subindo, mas aí eu entrei, essa vez eu estava com a Tata, eu entrei de mão dada, já veio um louco, xingando, cuspindo. Eu falei: o que está acontecendo? Aí o professor falou: solta a mão, não pode andar de mão dada aqui dentro. Eu falei: tá bom. Aí o professor já chamou todo mundo e falou assim: gente, é o seguinte, não pode ajoelhar aqui para orar, não pode. Não pode levantar a mão, não pode cantar louvor, não pode bater palma, vocês podem tirar foto, eu vou dar aula, vou explicar tudo aqui dentro, porque lá é onde foi o templo,
Esse templo aqui, ó, que nós acabamos de ler. O muro, que é chamado pela mídia de o muro das lamentações, o muro é a parte de trás do templo. E a gente estava lá em cima, dentro onde era o templo. E o professor falou assim: não pode orar aqui, não pode ajoelhar, não pode cantar louvor, não pode fazer nada. Vocês só escutam o que eu estou falando, tira a foto e vão embora. Meu cadarço desamarrou umas 10 vezes. Sabe por quê? Tem uma promessa lá, ó, que fala assim, Deus falando: os meus olhos estarão atentos à oração que é feita neste lugar. Aí desamarrava um tênis: Senhor, o Senhor é bom, abençoa minha casa, abençoa minha família. Opa, desamarrou o segundo. Senhor, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Meu caderno já desamarrou umas 10 vezes, mas eu caí de joelho lá e declarei o poder e o nome do Senhor Jesus, criando ambientes espirituais. Eu ia estar lá dentro e não ia ajoelhar? E o professor olhava para mim, eu falei: está tranquilo, eu sei orar de olho aberto. A Bíblia nem fala que tem que orar de olho fechado, a gente que fecha o olho. E na igreja a gente fala para fechar o olho, porque você não ficar olhando o que o irmão está fazendo do lado. Mas a Bíblia não fala que tem que fechar o olho para orar. Você pode fechar o olho, inclusive fecha o olho, porque ninguém vai pegar nada seu, eu acho. Mas de olho aberto e orando, por quê? Porque eu crio dessa forma um ambiente espiritual. Segunda coisa que eu quero te falar: dentro de uma atmosfera espiritual, as coisas se tornam favoráveis. Tem muita coisa difícil, mas eu vou falar uma coisa para você: quando você cria, cultiva e gera um ambiente espiritual, você acessa um ambiente de favor de Deus. Como que eu faço isso, orando? Exaltando o poder e a grandeza de Deus. Abre para mim Jó capítulo 42, versículo 2. Você sabe o contexto de Jó, tudo que Jó viveu. Mas aqui Jó está pronto para viver uma virada em sua vida. E está escrito: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava por seus amigos. Mas essa declaração é poderosa. Ele está vivendo o que está vivendo, nada aconteceu ainda, mas ele está olhando para Deus e dizendo: eu sei que tudo o Senhor pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando você, meu irmão, começa a exaltar a grandeza de Deus, você está acessando, sabe, um ambiente favorável. Quando você exalta a grandeza de Deus, presta atenção, você começa a ler a palavra, conhecer a palavra e dizer: tudo é possível para aquele que crê. Está na Bíblia ou não está? Você começa a orar: nada é impossível para Deus. Está escrito na Bíblia, está escrito lá: Senhor, eu sei que tudo pode. E quando você começa, meu irmão, a declarar a grandeza de Deus, tudo que você está vivendo vai se tornando pequeno cada vez mais. Eu não estou dizendo que o que você está passando é pequeno, porque eu sei o que alguns estão passando aqui. Mas eu também sei, tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Então você começa a exaltar a grandeza de Deus. A doença grande fica pequena diante da grandeza de Deus. Você começa a exaltar a grandeza de Deus, o problema do casamento fica pequeno perto da grandeza de Deus. O apóstolo Paulo fez isso, cara. Olha aqui, o apóstolo Paulo fala assim, ó: porque as leves e momentâneas tribulações, meu irmão, peraí, cara. Paulo está contando para a turma: eu já naufraguei 3 vezes. Sabe o que é naufrágio? Wilson.
Ele falou assim, ó, já naufraguei 3 vezes, perdeu tudo, navio e tudo, mas nós ficamos vivos. Já fui chicoteado várias vezes, igual Jesus, só que 40 menos uma, não foi assim, uma menos do que ele levou. Fui apedrejado e fiquei lá. Você sabe que Paulo foi apedrejado, o pessoal pensou que ele tinha morrido, largaram ele lá, porque ele entrou na cidade para pregar o evangelho. A hora que ele acordou, ele levantou e voltou para a cidade de novo, cara. Eu vou lendo a história de Paulo, eu leio Lucas, leio as cartas, eu falo, cara, Paulo chegava na cidade, ele já fazia a primeira coisa, qual praça que ele ia pregar, qual turma que ia bater nele e qual cadeia ele ia passar a noite. Verdade. Impressionante. O cara passa naufrágio, é chicoteado, é preso, é mutilado, é apedrejado, fica quase à morte. Aí ele fala assim, ó, as leves e momentâneas tribulações. Meu irmão, por que ele fala que é leve tudo isso que ele viveu? Porque dentro do contexto, ele está comparando isso com a glória de Deus. E quando ele está comparando a glória de Deus e falando, cara, nós vamos ver coisas extraordinárias, porque eu vi coisas que eu não posso nem contar para vocês. Eu vi coisas que não tem nem jeito de usar palavras humanas para revelar. Então ele viu tanta coisa extraordinária que Deus permitiu até um espinho na carne para ele se colocar no lugar dele, para ele entender quem ele era, dependente, humano. Tamanho foi a revelação que Deus deu para ele. E aí tudo que ele passou, meu irmão, de quase morrer, tanta coisa, ele falou, não, as leves e momentâneas, isso aqui fica pequeno, porque eu vi uma glória que é extraordinária, eu vi uma glória que é grande, eu vi uma glória que é superior. Então quando a gente está, cultivando essa atmosfera espiritual, aquilo que a gente está passando é pequeno demais. E mais uma vez eu insisto, eu não estou subestimando o que você está vivendo, mas eu estou superestimando a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Terceira coisa que eu quero te falar, na intensidade de uma atmosfera espiritual, sua carne é contida. Sua carne é contida, a nossa carne é contida. Tiago capítulo 4, versículo 14. Olha só, eu já vou te explicar o contexto também, para a gente ficar dentro do tema. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Entrando no contexto, o apóstolo Tiago está dizendo sobre o orgulho do ser humano, sobre a soberba do ser humano que acha que consegue resolver tudo, que acha que consegue resolver todas as coisas, a soberba do ser humano que às vezes vem e pisa nos que estão, sei lá se eu posso dizer abaixo, porque tem ninguém abaixo de ninguém, mas alguns acham que estão acima de todos. Pessoas que são autossuficientes. E Deus está falando, cara, vocês são um sopro. A Bíblia está falando, nós somos um sopro. Aí Ele está falando assim, só que ao invés de você achar que você pode resolver tudo, palavras minhas, que você pode todas as coisas, você deveria simplesmente reconhecer a soberania de Deus e dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Ou seja, até amanhã, se Deus quiser. Porque a gente nem sabe se vai acordar, cara. É Deus que nos guarda. E o ambiente espiritual
Ele começa a nos mostrar que nós somos só uma neblina. Então, no ambiente espiritual, nossa carne é contida. E aí nós começamos a deixar os nossos planos submissos aos planos de Deus. Quando a gente diz e ora, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu faço. Isso não pode ser só uma coisa da boca para fora. Até amanhã, se Deus quiser. Tem que ser algo, se Deus quiser, e você está aqui no seu coração, Senhor, eu sei que é só se o Senhor quiser que vai acontecer isso. É só se o Senhor quiser que essa porta é aberta, é só se o Senhor quiser que vai acontecer. Comece a fazer seus planos para o futuro em submissão à autoridade e à vontade de Deus. Faça declarações para o seu futuro submisso à vontade de Deus. Porque quando você gera essa atmosfera dentro de uma perspectiva humana e não carnal, você começa a declarar o que você quer ver e não o que você está vendo. Isso é positivismo, pastor? De jeito nenhum. Estou falando sobre ambientes espirituais. Estou falando sobre atmosferas espirituais. Sabe, nós precisamos começar a falar muito mais do que a gente quer ver, do que Deus está vendo, do que aquilo que de fato nós estamos vendo no nosso presente. Ah, Senhor, eu vejo luta, e Deus está falando, eu estou vendo a vitória. Ah, Senhor, eu estou vendo divórcio, Deus está vendo e falando, eu vejo restauração. A gente está vendo falência, Deus está vendo oportunidade. Assim, meu irmão, quando você faz isso, nenhum demônio vai se manter à sua volta, nenhum demônio vai ter matéria-prima para entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu ministério. Sua carne é contida. Quantas coisas a gente quer fazer na carne, hein? Fala a verdade, se hoje você não quis dar um murro na cara de alguém já, ou ontem. Fala a verdade, não precisa falar não, só faz de conta que é só urânio. Quantas vezes você queria ter falado um negócio, mas sua carne foi contida por causa de uma atmosfera espiritual? Aí tem uns que tem uma recaída depois, fala, vamos voltar na discussão, eu lembrei do negócio para falar para você. Tem gente que é carnal demais. Não consegue conter a carne. Está sempre em contenda, sempre em briga, sempre em confusão. Mas quem gera ambiente espiritual, atmosfera espiritual, meu irmão, está num outro patamar. Está acima dessas coisas. Quem está me entendendo aqui diz amém. Quarto e último. Cultivando atmosferas espirituais, você vence os limites da mente. Todos nós, querendo ou não, crescemos com alguns limites na nossa mente. Ah, pastor, agora você é coach? Não, cara, eu não sou coach. Eu sou profeta. Mas eu preciso falar para você que muita coisa que talvez você esteja pensando que você está enfrentando um demônio, fazendo batalha espiritual, são crises que você está carregando na sua mente. E aí a gente disfarça essas coisas tipo assim, foi o jeito que eu fui criado. Tá bom, o jeito que você foi criado influenciou você. A partir do momento que você aprendeu alguma coisa dentro da palavra de Deus, aquilo que te trouxe até aquele momento, aquilo que fez você tomar certas atitudes, não pode fazer mais parte da sua vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente precisa vencer esses limites na mente. Ah, não, eu não consigo. A pessoa não consegue parar no emprego, cara. Aí ela fala assim, não,
eu não nasci para ser funcionário, eu nasci para ser patrão. Não dá conta de cuidar nem da própria vida, quer ser patrão do quê, infeliz? Não consegue administrar nem o tempo, não consegue, sabe? Aí, não, eu não nasci para ficar preso, tal, numa gaiola. Ah, pardal. O que é pardal na gaiola? Ah, não, eu fui lá naquela indústria, naquela fábrica, naquele lugar. Ah, mas eu não nasci para ficar fechado. Cara, não interessa se você nasceu para ficar aberto ou fechado, você nasceu para ser provedor da sua casa. Pastor, você está falando que eu não posso ser patrão? Não! Eu estou dizendo que você precisa romper alguns limites na sua mente e começar a entender o seu papel de homem, seu papel de mulher, seu papel dentro da sua casa. Entender que você é fundamental para que a sua família esteja estável. Fala amém, por favor. A gente precisa romper algumas coisas na nossa mente, para a gente parar de culpar os outros das coisas. Também não fiz porque você, também não fui porque você, também não fiz porque você. Para com essa frescura e assuma a responsabilidade, meu irmão. Você não está preso, você não está amarrado. Vamos ler a Bíblia para mudar de assunto, ficou tenso. 1 Coríntios 14. Versículo 14 também. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que ele está falando? Meu irmão, não dá tempo de eu entrar aqui, mas essa línguas no grego tem duas palavras que são mais usadas: xenolalia e xenoglácia. Xenolalia tem a ver com idioma. Por exemplo, em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz que quando veio o poder do Espírito Santo, aqueles homens falavam em outras línguas, xenolalia, eles estavam falando em outros idiomas. Não era línguas estranhas, vamos dizer assim, eles estavam falando em outros idiomas. Porque a Bíblia mesmo já explica no versículo seguinte, que cada um os ouvia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Lá não é língua estranha. Só que aqui, não é xenolalia, é xenoglácia. Significa uma língua desconhecida, uma língua estrangeira. Algumas traduções traz até a palavra estranha, língua estranha, idioma estranho. Ou seja, tem a ver com a linguagem dos anjos. É por isso que também em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, xenoglália, e falasse a língua dos anjos, xenoglácia. Então, entenda que são coisas diferentes. Mas aqui está falando sobre falar em outras línguas. Quem fala em outras línguas está orando no Espírito, de fato, só que a mente está infrutífera porque você não está entendendo. Você está orando em línguas, seu espírito está sendo edificado, só que a sua mente está o quê? Infrutífera, você não está entendendo o que você está orando. Só que tem alguém que entende. Olha o versículo 15. Que farei então? Vou orar só no Espírito, só em línguas? Não, também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas vou cantar também com a... Ou seja, nós precisamos romper alguns limites para que esse ambiente espiritual que é gerado através, sabe, da adoração, da oração em línguas, seja também, meu irmão, um ambiente que você ora de fato com a sua mente, com o seu entendimento. Às vezes você está em algum lugar para ser atendido, e está aquela confusão,
está tudo demorado, está tudo travado, você está com seus papéis lá, e você precisa de um atendimento que você quer resolver aquilo. Aí você está vendo a pessoa que está lá na sua frente, de repente, nossa, mas isso, aquilo, problema, isso, que aquilo e tal, e reclamando, ninguém resolve nada, tal, e você está ali também. Aí a pessoa sai de dentro da sala e fala, o Satanás está atendendo aí hoje. Aí você vai entrar, que jeito? Já vai entrar assim, eu quero resolver o meu problema. Só que não, você já está antes ali, quando você chega lá, bom dia, meu irmão. Você já criou um ambiente antes, uma atmosfera, eu não sei se você está me entendendo, mas está todo mundo reclamando, é na fila do caixa, é na fila não sei da onde, cara, que trem desajeitado, negócio de fila. E aí um reclama, aí você começa a entrar na reclamação também. Você nem estava pronto para reclamar, alguém reclama aí, tá vendo esse caixa aí, o menino não tem experiência, isso e aquilo. Tá vendo esse cara aí não tem experiência, que esse é mesmo, né? Nossa, que demora e tal. Eu tô com gastrite, eu também tô, mas a sua sangra, como é que tá o negócio? Sem perceber, a gente sai dessa atmosfera espiritual, a gente começa a ficar muito racional. A gente precisa edificar a nossa vida, orando, criando essa atmosfera, porque quando, meu irmão, eu oro com o Espírito, eu contorno os limites da minha mente e começo a conhecer a vontade de Deus. Quando eu oro em Espírito, eu estou acessando a realidade de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Pastor, mas e aí, tem vezes que Deus fica em silêncio? Pois é para você orar, porque quando Deus está falando, Ele está entrando na nossa realidade. Quando Ele se silencia, Ele está convidando você para a realidade dEle. Quando Deus se manifesta, é Ele entrando no nosso mundo. Quando Ele se aquieta, é Ele convidando a gente para o mundo dEle. E aí a gente tem que entender isso, a gente tem que fortalecer o Espírito, orar em Espírito o tempo todo. Começar a falar de maneira diferente, para que essa atmosfera seja mudada ao nosso redor. Quantas vezes você está diante de situações que estão travadas, mas você começa orando, de repente as coisas começam a fluir na sua frente. Eu sei que você já teve experiências assim, o problema é que às vezes a gente esquece, aí a gente ora um pouquinho só e a gente já desiste. O último texto que eu quero ler com você, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Quem ora em línguas está orando em mistério. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dá um aplauso à palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Volta para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem veio no coração, quer dizer que tudo é um mistério? Ei, olha o versículo 10, meu irmão. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quando você está na atmosfera do Espírito, está orando no Espírito, você está entrando nas profundezas de Deus, e quando você acessa as profundezas de Deus, meu irmão, aquilo que nem um olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu no coração humano, Deus revela para você por meio do Espírito. Se você cria, cultiva ambientes espirituais, você vai receber segredos de Deus, Deus vai revelar para você. Se coloque em pé, eu quero orar junto com você. Quanto mais você acessa e vive nessa atmosfera espiritual, mais você vai sendo moldado pelo Espírito. Vou repetir isso.
Quanto mais nós vivemos nessa atmosfera espiritual, meu irmão, eu falei, estou sentindo de repetir, aqui nós estamos cultivando um ambiente espiritual, é lindo, se adorar a Deus, louvar a Deus, cantar, orar, receber a palavra, é lindo, mas você precisa cultivar isso na sua casa, você precisa cultivar isso no seu trabalho, você precisa cultivar isso onde você está, porque senão a gente vai dividir nossa vida em secular e sagrada. A gente vai dividir nossa vida em CNPJ e CPF. Não, isso aqui é CNPJ, isso aqui é CPF. Cara, não tem jeito, é uma coisa só. Não tem jeito. Tem essa parada de secular e sagrado. Você é santo em qualquer situação, tem que ser. Tem que ser espiritual em qualquer situação. O problema é que quando a gente sai dessa atmosfera espiritual, meu irmão, muita coisa nos assombra. A gente fica com medo de muita coisa, a gente fica ansioso com muita coisa, a gente fica deprimido com muita coisa. Mas quando você começa a exaltar a Deus, a grandeza de Deus, tudo aquilo que te afronta vai se tornando pequeno, porque você está comparando tudo isso com a glória de Deus. Você está me entendendo? Você está comparando isso com a glória de Deus. Eu vou pedir para você, de verdade, usar a fé agora, para a gente ter essa experiência de criar uma atmosfera espiritual à nossa volta. Se você ora em língua, você vai começar a orar em língua. Se você não ora, pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo ainda. Não, para com isso. Orar em línguas é um dos sinais do batismo no Espírito Santo. O principal sinal de batismo no Espírito Santo é o arrependimento de obras mortas. Senão a gente fica achando assim, não sou batizado no Espírito Santo. Quando você entregou sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, cara, você já tem o batismo do Espírito Santo. Você já tem que ser espiritual. E nós precisamos criar agora uma atmosfera espiritual. Por isso eu convido você a começar a orar, começar a exaltar a grandeza de Deus. Urânio, eu não sei o que orar. Começa falando para Deus que Ele é bom. Começa falando para Ele que Ele é tremendo, Ele é extraordinário. Comece a exaltar a presença dEle. Cadê os guardiões da atmosfera? Cadê aqueles que são espirituais? Cadê aqueles que já são cheios da presença? Cadê aqueles que já estão cheios do fogo do Espírito Santo? Aleluia! Vai criando essa atmosfera, vai gerando essa atmosfera de adoração. Deixa Deus te encher, deixa Deus permear a sua vida, deixa o Espírito Santo te encher e transbordar. Te exaltamos, Deus. Vem ser tudo em nós. Vem ser tudo em nós, Jesus. Vem ser tudo em nós. Vem, Senhor, permear nossa vida, encher nosso coração. Oh, Espírito Santo, queremos ser espirituais, queremos ser cheios hoje, Pai, da Tua presença.
Crie um ambiente, crie uma atmosfera, cultive uma atmosfera espiritual. Oh, sinta o poder de Deus fluindo, sinta o poder de Deus fluindo, exalte esse poder. Seja real, Senhor, na nossa vida, que nossa vida revele o Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, aonde estivermos, que possamos refletir a Tua grandeza, refletir o Teu amor, Senhor. Oh, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo. Deixa Ele se manifestar, deixa Ele fluir. Abra sua boca, deixa fluir novas línguas. Só abre a boca, deixa fluir novas línguas. Você vai ser cheio nessa noite. Tem uma atmosfera espiritual neste lugar. Tem um outro lugar dentro deste lugar. É um outro lugar dentro deste lugar. Oh, Senhor, queremos viver essa atmosfera espiritual. Queremos viver coisas extraordinárias que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem subiu ao nosso coração, Pai. Mas o Senhor nos revelou através do Teu Espírito. O Senhor nos revelou. Ei, carabaçu e andele balabababababas. O deserto daqueles reis foi mudado pela adoração. Então adore. Todo o deserto vai ser transformado em manancial. Ei, carababababaçu e andere babababababababaçu. Queremos revelar a Tua glória, Senhor. Tua glória, Pai. Queremos revelar a Tua glória, Senhor. Há uma atmosfera espiritual que precisa ser cultivada. Aleluias. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo.
santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Queremos viver essa atmosfera, Pai. Queremos viver essa atmosfera. Queremos andar nessa atmosfera. Queremos agir nessa atmosfera, Senhor. Que a nossa carne não grite mais alto que o nosso espírito, Senhor. Que a nossa carne não grite mais alto que o nosso espírito, Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aquece, Senhor, aquece nossos corações, Pai. Enche os nossos corações, Pai, do Teu fogo, da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Papai. Santo, 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 santo é o Senhor. Querido, se você quiser, faz uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço a Tua presença e o Teu senhorio sobre a minha vida. Eu quero andar sempre cultivando uma atmosfera espiritual, através da minha linguagem, através da Tua palavra, através de uma renovação da minha mente, através das Tuas promessas. Eu quero gerar essa atmosfera espiritual, onde eu vou operar em um ambiente favorável. Eu acesso o Teu favor, a Tua graça, reconheço o Teu poder e a Tua grandeza, e tudo que estou vivendo é pequeno demais perto do tamanho do Senhor. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Amém. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina.